A luz fria do pronto-socorro queimava meus olhos enquanto eu tentava me concentrar em qualquer coisa que não fosse a dor latejante na minha mão. Sangue escorria pelos dedos, manchando o uniforme azul de faxineira que eu nunca imaginei que usaria. 6 meses atrás, eu entrava por aquelas mesmas portas vestindo jaleco branco. Doutora Giovanna Martins. Cirurgiã. 1 milhão por ano. Respeito. Propósito. Hoje, ninguém me olhava nos olhos quando eu empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores. Uma enfermeira pressionou gaze contra o corte enquanto preenchia a ficha. Ela não me reconheceu. Por que reconheceria? Faxineiras são invisíveis, principalmente em hospitais onde elas costumavam ser médicas. Nome completo? Ela perguntou sem erguer os olhos da prancheta. Giovanna Martins. A voz saiu mais fraca do que eu queria. Idade? 36. O que aconteceu? Respirei fundo, tentando ignorar a ironia cruel da situação. Estava limpando perto da sala 3. Uma lâmpada quebrada caiu. Cortou minha mão. Ela anotou tudo mecanicamente, ainda sem me olhar. Mais uma ficha. Mais um atendimento. Rotina. Para ela, era só isso. Para mim, era a confirmação de que eu havia caído tão baixo que nem o lugar onde eu salvava vidas me reconhecia mais. 6 meses. Só isso bastou para apagar 10 anos de carreira. Tudo começou com uma mensagem que eu nunca deveria ter visto. Lembro do momento exato. Era outubro. Eu tinha acabado de sair de uma cirurgia complexa de 7 horas. Exausta, eufórica. A paciente sobreviveu contra todas as probabilidades. Ainda sentia a adrenalina no sangue quando peguei meu celular no vestiário. Uma notificação piscava na tela do notebook do meu marido, que ele havia esquecido em casa naquela manhã. Amor, mal posso esperar para você finalmente se livrar dela. Meus dedos congelaram sobre a tela. Aquela mensagem não era para mim, mas falava de mim. Abri a conversa. Li cada palavra. Cada promessa, cada plano. Marcela. Esse era o nome dela. Empresária, herdeira de uma construtora. Perfil no Instagram cheio de fotos em iates, jantares beneficentes, viagens para Dubai. E meu marido, Fábio, nos comentários. Corações, emojis, promessas. Logo estaremos juntos. Ela não vai ser problema. 6 anos de casamento. 6 anos acreditando que éramos um time. Que ele me apoiava enquanto eu virava noites no hospital, que entendia minha dedicação. Mentira. Tudo mentira. Confrontei-o naquela mesma noite. Ele estava na sala, assistindo futebol como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de destruir nossa vida com algumas mensagens furtivas. Quem é Marcela? Perguntei da porta, segurando o notebook como se fosse evidência num tribunal. Ele nem se virou. Continuou olhando para a TV, a cerveja na mão, completamente tranquilo. Uma amiga. A resposta saiu automática, ensaiada. Caminhei até ficar entre ele e a televisão, forçando-o a me encarar. Amiga. Repeti a palavra, deixando o sarcasmo pingar de cada sílaba. Amiga que mal pode esperar para você se livrar de mim? Vi o momento exato em que ele percebeu que eu sabia. Os olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes de ele recompor a máscara. Você leu minhas mensagens? O tom mudou. Não havia culpa. Havia indignação. Você está me traindo e está bravo porque eu descobri? Minha voz subiu sem que eu pudesse controlar. Está de brincadeira? Ele se levantou, colocando a cerveja na mesa com um baque seco que fez o líquido espirrar. Você quer saber a verdade, Giovanna? Deu 2 passos na minha direção e havia algo no olhar dele que eu nunca tinha visto antes. Frieza. Desprezo puro. Eu cansei. Cansei de viver na sua sombra. Cansei de ser o marido da doutora bem-sucedida. Cansei de jantar sozinho porque você está no hospital salvando estranhos. Cada palavra era uma facada. Eu trabalhava para nós. Minha voz tremeu, mas eu não ia chorar. Não na frente dele. Para construir nossa vida. Ele riu.
Foi uma risada curta, cruel, que me fez recuar um passo. Nossa vida! Você nunca quis construir nada nosso. Você queria construir sua carreira. Eu era só decoração. Isso não é verdade. Não? Ele se aproximou mais, invadindo meu espaço. Quando foi a última vez que você largou o hospital cedo? Quando foi a última vez que priorizou esse casamento? Abri a boca para responder, mas as palavras morreram na minha garganta. Porque ele tinha razão em uma coisa. Eu me dedicava ao hospital. Intensamente. Completamente. Mas era meu propósito. Era quem eu era. Eu te avisei. Ele continuou, a voz baixa agora, mais perigosa. Avisei que precisava de mais atenção, que me sentia sozinho. Você não escutou. Então você me traiu. Não era pergunta, era constatação amarga. Ele deu de ombros. Literalmente deu de ombros, como se estivéssemos discutindo que pizza pedir. Marcela me vê, me valoriza, está presente. Senti algo quebrar dentro do meu peito. Não era só o casamento, era a imagem que eu tinha dele, a confiança que levei anos construindo. Eu quero o divórcio, disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Ele sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Ótimo. Minha advogada já está preparando os papéis. Aquilo me atingiu como um soco. Ele já tinha advogada, já estava planejando isso. Quanto tempo? Quanto tempo ele estava tramando minha substituição enquanto eu salvava vidas, achando que voltava para um lar seguro? Saí da sala antes que ele visse as lágrimas. Aquela foi a última conversa real que tivemos. Nas semanas seguintes, ele praticamente desapareceu da minha vida. Dormia no quarto de hóspedes, saía cedo. Voltava tarde. Quando cruzávamos nos corredores, ele me olhava como se eu fosse uma estranha inconveniente. Mas o pior ainda estava por vir. 3 semanas depois da descoberta da traição, fui chamada ao RH do hospital. Estranhei imediatamente. Em 10 anos de trabalho, eu nunca tinha sido convocada ao Recursos Humanos. Meu desempenho sempre foi impecável. Pacientes me adoravam, colegas me respeitavam. A sala estava gelada quando entrei. 2 pessoas me aguardavam. Regina, a gerente de RH que eu conhecia vagamente de eventos corporativos, e um homem de terno que eu nunca tinha visto. Doutora Giovanna, sente-se, por favor. Regina apontou para a cadeira vazia, evitando meu olhar. Um frio percorreu minha espinha. Algo estava errado. Aconteceu alguma coisa? Sentei devagar, as mãos suando. O homem de terno falou primeiro, a voz profissional e distante. Doutora, sou Marco Antônio, consultor jurídico do hospital. Infelizmente, precisamos informá-la de que seu contrato está sendo encerrado. As palavras levaram alguns segundos para fazer sentido. Como assim, encerrado? Olhei de um para o outro, procurando sinais de que aquilo era algum mal-entendido. Regina finalmente me encarou, mas havia algo estranho no olhar dela. Desconforto, talvez pena. O hospital está passando por uma reestruturação. Precisamos fazer cortes. Cortes? Minha voz subiu. Eu sou uma das cirurgiãs mais requisitadas daqui. Meus índices de sucesso? A decisão já foi tomada. O advogado me interrompeu, empurrando uma pasta pela mesa. Aqui estão os termos da rescisão. Você tem direito a... Espera. Levantei a mão, tentando processar. Vocês não podem me demitir assim, sem aviso, sem explicação real. Podemos sim. A voz dele ficou mais dura. Está tudo dentro da legalidade. Você receberá as verbas rescisórias conforme... Eu não estou falando de dinheiro. Bati a mão na mesa, fazendo-os se sobressaltarem. Estou falando da minha carreira, do meu trabalho, das vidas que eu salvo aqui. Silêncio. Regina mexeu nos papéis, claramente desconfortável. Giovanna, é melhor você aceitar. Brigar vai só piorar as coisas. Piorar como? Senti o coração disparar. Vocês vão inventar processos contra mim? Manchar minha reputação? O advogado me olhou com frieza. Ninguém precisa inventar nada, mas se você insistir em complicar, talvez outros hospitais fiquem...
hesitantes em contratá-la. Mal era uma ameaça, velada, mas clara. Senti o chão desabar sob meus pés. Por quê? Minha voz saiu como um sussurro agora. Por que estão fazendo isso? Nenhum deles respondeu, e foi naquele silêncio que eu comecei a entender. Marcela, a nova namorada do meu marido, empresária, milionária, conectada. Isso tinha o dedo dela. Saí daquela sala em choque. Caminhei pelos corredores do hospital como autômato, sem destino, sem pensar. Colegas passavam por mim, alguns acenando, sem ideia de que aquela era minha última vez ali como médica. Entrei no banheiro feminino, tranquei-me numa cabine e finalmente deixei as lágrimas caírem. 10 anos. 10 anos de dedicação, de noites sem dormir, de abrir mão de festas, viagens, momentos com família. Tudo para construir uma carreira que acabara de ser arrancada de mim com 3 parágrafos numa pasta de rescisão. E por quê? Porque meu marido se apaixonou por uma mulher com dinheiro e conexões suficientes para me destruir. Meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Giovana, aqui é Marcela. Imagino que já tenha recebido a notícia do hospital. Só queria que soubesse. O Fábio merece alguém que o coloque em primeiro lugar. Você teve sua chance. Aproveita a queda. Minha visão ficou turva. Não de lágrimas, de raiva pura. Ela tinha feito isso. Ela tinha usado influência, dinheiro, conexões para me tirar do emprego. E ainda tinha a audácia de esfregar na minha cara. Digitei e apaguei 5 respostas diferentes antes de desistir. O que eu poderia dizer? Ameaçá-la? Processá-la? Com que dinheiro? Com que provas? Ela sabia que eu estava de mãos atadas, e ela estava adorando. Naquela noite, Fábio me ligou. Quase não atendi, mas alguma parte masoquista de mim precisava ouvir, precisava entender. Alô? Minha voz estava rouca de tanto chorar. Soube que você foi demitida. Ele não parecia nem um pouco surpreso, ou arrependido. Você sabia? Não era pergunta. Marcela mencionou que o hospital estava cortando gastos. Cortando gastos. Ri sem humor. É assim que vocês vão chamar? Destruir minha carreira é cortar gastos? Você sempre foi dramática, Giovana. A frieza na voz dele me cortou mais fundo que qualquer insulto. Dramática. Repeti, incrédula. Você e sua namorada milionária conspiram para me demitir e eu sou a dramática? Ninguém conspirou nada. Você não é tão importante quanto pensa. Fechei os olhos, respirando fundo para não gritar. Por que, Fábio? Por que não só pedir o divórcio e seguir em frente? Por que me destruir? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Quando ele finalmente respondeu, a voz estava baixa, venenosa. Porque você precisava aprender que não é melhor que todo mundo. Que seu jalecãozinho branco não te torna especial. Aproveita a miséria, Giovana. Ele desligou. Fiquei parada no meio da sala, olhando para o telefone na minha mão, tentando processar que aquela pessoa cruel e fria era o homem com quem eu tinha me casado. O homem que eu tinha amado. Nos meses seguintes, a queda foi rápida e brutal. O processo de divórcio começou. Ele tinha advogados caros. Eu tinha uma advogada sobrecarregada que atendia pelo convênio. Tentei me candidatar a outros hospitais. Mas os rumores já tinham se espalhado. Problemas comportamentais, decisões questionáveis, mentiras plantadas cuidadosamente para destruir minha reputação. Nenhuma porta se abriu. Meu dinheiro evaporou. Aluguel, advogados, contas, tudo drenando minhas economias. Precisava de um emprego, qualquer emprego. E foi assim que me vi usando o uniforme azul de faxineira, limpando o mesmo hospital onde eu tinha sido médica. A humilhação era constante. Médicos que antes me cumprimentavam agora passavam por mim sem nem registrar minha presença. Enfermeiras que eu considerava amigas me tratavam como serviçal. Eu era invisível. E talvez fosse melhor assim, porque cada vez que alguém me via, realmente via, eu precisava aguentar o choque no olhar deles. A pena,
a curiosidade mórbida sobre como alguém cai tão baixo. Hoje, 6 meses depois, com minha mão sangrando numa maca de pronto-socorro, eu olhava para o teto e pensava que tinha chegado ao fundo do poço. Como eu poderia imaginar que a verdadeira história estava apenas começando? Se você está me acompanhando agora, seja 8 da manhã ou 2 da madrugada, deixe nos comentários de que cidade você está me ouvindo e que horas são aí. E se você gosta de histórias reais e emocionantes como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like. Essas histórias precisam ser contadas e eu conto cada detalhe porque sei que você entende. Vamos juntas nessa jornada. A enfermeira terminou de fazer a triagem e me instruiu a esperar. Sentei numa cadeira de plástico duro, pressionando a gaze contra o corte, observando o movimento do pronto-socorro. Era terça-feira à noite. Relativamente calmo. Alguns pacientes com febre, um idoso tossindo, uma criança chorando no colo da mãe. Há 6 meses, eu estaria do outro lado, jaleco branco, estetoscópio no pescoço, decidindo quem precisava de atenção urgente. Agora, eu era só mais uma esperando na fila. Uma médica jovem passou por mim, carregando uma prancheta. Ela tinha olheiras profundas, o rabo de cavalo desarrumado de quem estava há horas sem descanso. Eu era assim. Naquela mesma idade, trabalhando turnos de 20 horas, movida a café e adrenalina. Parecia uma vida inteira atrás. Giovanna Martins? A médica chamou, lendo o nome na ficha. Levantei, segurando a mão machucada contra o peito. Ela me conduziu até uma sala de exames, pediu que eu sentasse na maca e começou a examinar o corte com movimentos precisos e eficientes. Foi com vidro? Perguntou sem olhar para o meu rosto, focada na ferida. Lâmpada quebrada. Vai precisar de alguns pontos. Ela pegou o material da bandeja. Quando foi sua última dose de antitetânica? 2 anos atrás. Bem, vamos aplicar outra só para garantir. Assenti, observando-a trabalhar. Seus movimentos eram metódicos, quase mecânicos. Vi minha versão mais jovem nela. Antes que a vida me mostrasse que todo o talento do mundo não te protege quando alguém decide te derrubar. Ela começou a limpar o ferimento e a dor aguda me fez prender a respiração. Desculpa, vai arder um pouco. Sua voz tinha aquele tom profissional, mas distante, que médicos desenvolvem como mecanismo de defesa. Conheci bem esse tom. Usei por anos. Você trabalha aqui no hospital? Ela perguntou, enquanto preparava a anestesia local. Engoli em seco. Sim. Em que setor? Limpeza. Ela ergueu os olhos para mim pela primeira vez, apenas 1 segundo, antes de voltar ao trabalho. Não havia julgamento no olhar dela, apenas curiosidade passageira. Depois, voltou a me tratar como número. Mais um ferimento para costurar antes do fim do plantão. A agulha penetrou minha pele e senti a anestesia se espalhando, dormente e estranha. Vou precisar de exames de sangue, ela disse enquanto costurava. Rotina para acidentes de trabalho. Claro, ela chamou um técnico que apareceu com o material de coleta. Braço estendido, algodão com álcool, a picada familiar da agulha. 3 tubos de sangue. Pronto, a médica disse terminando a sutura. Mantenha limpo e seco. Volta aqui em 1 semana para tirar os pontos. Antes que eu pudesse agradecer, ela já estava saindo chamando o próximo paciente. Fiquei ali sentada por um momento, olhando os pontos pretos atravessando minha pele. Pequenos nós que mantinham tudo junto, se ao menos existisse sutura para vidas despedaçadas. Voltei para casa de ônibus, 2 conduções, 1h30 de trajeto. A mão latejava dentro da atadura, lembrando-me constantemente de onde eu estava, do que eu tinha me tornado. O apartamento estava vazio e silencioso quando abri a porta. Não era mais o apê espaçoso que eu e Fábio dividíamos em Pinheiros. Aquele tinha ficado com ele no divórcio. Agora, eu morava num kitnet na Zona Leste. Quarto, sala e cozinha, tudo no mesmo ambiente. Banheiro minúsculo, janela com vista para um muro. 400 metros quadrados transformados em 28.
Joguei a bolsa no sofá-cama e me deixei cair ao lado. A exaustão pesava nos meus ossos. 6 meses. 6 meses, e minha vida era irreconhecível. Às vezes, ainda acordava de madrugada achando que precisava ir para o hospital fazer rounds. Levava alguns segundos para lembrar que eu não era mais médica, que não tinha mais pacientes dependendo de mim. O silêncio era o pior. Quando você trabalha salvando vidas, existe um zumbido constante de adrenalina e propósito. Mesmo exausto, você sente que importa. Agora, o silêncio gritava que eu era dispensável. Meu celular vibrou. Mensagem da minha irmã, Helena. Gio, já faz 2 semanas que você não atende minhas ligações. Por favor, responde. Suspirei, digitando uma resposta rápida. Estou bem, só ocupada. A resposta veio quase imediata. Você não está bem. Eu sei que não está. Deixa eu te ajudar. Não preciso de ajuda. Orgulho não paga conta, Gil. Larguei o celular sem responder. Ela estava certa, claro. Mas aceitar ajuda significava admitir derrota. Significava olhar nos olhos da minha família e ver a pena refletida lá. Eu preferia a solidão. Helena sempre foi a equilibrada. Casou cedo, teve 2 filhos, construiu uma vida estável com um marido empresário. Morava numa casa bonita em Alphaville, dirigia um SUV importado, participava de grupos de mães. Éramos completamente diferentes. Eu escolhi carreira. Ela escolheu família. Quando soube do meu divórcio, Helena ofereceu dinheiro. Ofereceu moradia. Ofereceu um ombro para chorar. Recusei tudo, porque aceitar a ajuda dela significaria ouvir "eu te avisei". Significaria lembrar de todas as vezes que ela questionou minha dedicação ao trabalho. Todas as vezes que ela insinuou que eu estava negligenciando o meu casamento. Ela nunca disse diretamente, mas estava ali, nas entrelinhas. Você trabalha demais, Gio. O Fábio parece sozinho. Casamento precisa de atenção. E talvez ela estivesse certa. Talvez, se eu tivesse dado mais atenção, Fábio não teria procurado outra. Mas isso não justificava o que ele fez. Não justificava a traição, a crueldade, a destruição sistemática da minha carreira. Peguei o celular de novo e fiz algo que vinha evitando há semanas. Abri o Instagram. O perfil de Marcela apareceu facilmente. Ela não tinha privacidade ativada. Por que teria? Ela adorava exibir sua vida perfeita. A foto mais recente era de 3 dias atrás. Ela e Fábio num restaurante chique. Ele com o braço ao redor dela, sorrindo da forma como nunca sorria comigo. Legenda. Noite perfeita com meu amor, 120 comentários, todos elogiando o casal. Lindos! Merecem ser felizes. Amor de verdade. Rolei para baixo, masoquista, procurando dor. Mais fotos. Eles em Campos do Jordão, eles num iate, eles brindando champanhe em algum evento elegante. Cada foto era uma faca no peito, porque aquela deveria ser minha vida, não a dela. Eu que tinha construído estabilidade, eu que tinha trabalhado sem parar, eu que tinha sacrificado, e ela simplesmente apareceu, pegou, destruiu. Fechei o aplicativo antes que a raiva me consumisse completamente. Na manhã seguinte, acordei cedo para o turno de limpeza. A mão ainda doía, mas eu não podia faltar. Precisava do dinheiro. Vesti o uniforme azul, prendi o cabelo num rabo de cavalo e saí para pegar o ônibus das 5h30. São Paulo acordava devagar naquele horário. Céu ainda escuro, ruas vazias. Apenas trabalhadores como eu, indo para empregos que os invisibilizavam. No hospital, vesti o avental, peguei o carrinho de limpeza e comecei a rotina. Sanitários, corredores, salas de espera, spray, pano, esfregão, repetir. Era quase meditativo se eu não pensasse muito, se eu apenas deixasse meu corpo trabalhar no automático enquanto minha mente flutuava para qualquer lugar que não fosse ali. Mas então, enquanto limpava o corredor do 3º andar, ouvi vozes familiares. Você viu a nova médica que começou hoje? Cirurgiã cardíaca.
Aquela loira? Sim, parece competente. Dizem que ela veio do Einstein. Impressionante currículo. Duas enfermeiras conversando enquanto caminhavam. Parei de esfregar o chão apenas por um segundo, deixando as palavras penetrarem. Uma nova cirurgiã, ocupando um espaço que poderia ser meu. A vida seguia. O hospital seguia. Pacientes continuavam precisando de cirurgias. Apenas não comigo. Eu era substituível. A ideia deveria ter me aliviado, provar que o hospital funcionava sem mim. Mas só doía. Com licença. Uma voz atrás de mim me fez pular. Virei e vi um médico que eu não reconhecia, jovem, provavelmente residente. Ele segurava uma xícara de café e olhava para mim com impaciência educada. Você pode limpar a sala 2? Alguém derrubou suco lá. Claro. Minha voz saiu mais baixa que pretendia. Ele já estava se afastando antes que eu terminasse de responder. Invisível. Peguei o carrinho e fui para a sala 2. Manchas laranjas no chão. Cheiro doce e enjoativo. Ajoelhei e comecei a limpar. Enquanto esfregava, a porta se abriu atrás de mim. Presumi que fosse alguém passando, mas então ouvi meu nome. Ah, Giovana? Gelei. Aquela voz. Dr. Augusto Ferreira, chefe da cirurgia cardíaca, meu antigo mentor. Ergui os olhos devagar, ainda ajoelhada no chão com o pano na mão. Ele estava na porta, usando o jaleco impecável que sempre usava, mas o rosto demonstrava choque puro. Giovana, o que você está fazendo? Levantei lentamente, tentando preservar alguma dignidade enquanto largava o pano no balde. Trabalhando. Ele piscou, processando a cena. Eu, uniforme de faxineira. Limpando o derramamento de suco. Mas você era uma das melhores cirurgiãs deste hospital. A voz dele carregava confusão genuína. Talvez horror. As coisas mudaram. Forcei um tom neutro, como se estivéssemos discutindo o clima. Ele entrou na sala, fechando a porta atrás de si. O gesto me deixou desconfortável, intimidade que eu não queria. Giovana, o que aconteceu? Você foi demitida do nada. Ninguém explicou, ninguém disse nada. E agora você está aqui, assim, como se faxineira fosse doença contagiosa. Preciso trabalhar, respondi simplesmente. Este era o emprego disponível. Mas você é médica, cirurgiã, pode conseguir. Não posso. A verdade saiu mais dura que pretendia. Minha reputação foi destruída. Nenhum hospital quer me contratar. Ele franziu a testa, genuinamente confuso. Isso não faz sentido. Seu trabalho sempre foi impecável. Seus pacientes te amavam. Por quê? Política. Cortei antes que ele pudesse continuar. Alguém com dinheiro e conexões decidiu que eu precisava sumir. Vi o entendimento surgir no rosto dele. Lento. Desconfortável. Seu ex-marido? Assenti brevemente. Dr. Augusto passou a mão pelo cabelo, claramente perturbado. Isso é absurdo. Ilegal, provavelmente. Você pode processar. Pode... Com que dinheiro, doutor? Minha voz saiu cansada agora. Com que recursos? Contra pessoas que podem pagar os melhores advogados de São Paulo? Silêncio. Ele sabia que eu estava certa. Giovana, eu... Sinto muito. A sinceridade no tom dele quase quebrou minha compostura. Você não merecia isso. Obrigada. Ficamos ali por um momento constrangedor. Ele claramente querendo ajudar, mas sem saber como. Eu querendo que ele fosse embora para que eu pudesse terminar de limpar e manter minha invisibilidade protetora. Se precisar de qualquer coisa, ele começou. Estou bem. Menti automaticamente. Ele hesitou, então assentiu. Saiu da sala sem olhar para trás. Respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções. Pena. Era isso que eu tinha visto no olhar dele. Pena. E de todas as coisas que eu tinha perdido, carreira, casamento, estabilidade, minha dignidade doía mais. Terminei de limpar a sala e voltei para a rotina.
mas a conversa ficou martelando na minha cabeça pelo resto do dia. Você não merecia isso. Ninguém merece ser destruído por amar a pessoa errada, por confiar, por acreditar em promessas. Mas acontece, todos os dias. E você tem duas escolhas: desistir ou continuar. Eu ainda não tinha decidido qual escolher. 3 dias depois do corte na mão, meu celular tocou durante o intervalo do almoço. Número desconhecido. Quase não atendi, provavelmente telemarketing. Mas algum instinto me fez aceitar a ligação. Alô? Giovana Martins? Uma voz feminina, profissional, levemente tensa. Sim, sou eu. Aqui é Carla, do laboratório do hospital. Você fez exames de sangue na terça-feira passada? Gelei. Havia algo no tom dela que não era rotineiro. Fiz sim. Algum problema? Houve uma pausa, longa demais para ser tranquilizadora. Senhora, precisamos que você venha ao hospital. Hoje, se possível. Meu coração acelerou. Por quê? Meus exames deram algo errado? A mente de médica imediatamente saltou para as piores possibilidades. Anemia severa, infecção, algo pior. Não é exatamente isso. A hesitação na voz dela era palpável. A doutora Patrícia Mendonça gostaria de falar com você pessoalmente sobre os resultados. Você pode vir às 4 horas? Olhei para o relógio. 12:15. Posso. Mas você pode me adiantar do que se trata? A doutora prefere explicar pessoalmente. O estômago se apertou. Nada de bom vinha de convocações urgentes para discutir exames. Está bem. Estarei aí às 4. Desliguei com as mãos tremendo. Durante as próximas 3 horas e 45 minutos, minha mente não parou um segundo. Cada possibilidade médica passou pela minha cabeça. Leucemia, lúpus, HIV, hepatite. Tentei lembrar se tinha me exposto a alguma coisa nos últimos meses. Compartilhei agulhas? Não. Transfusão de sangue? Não. Relação sexual desprotegida? Com Fábio, antes de descobrir a traição. Mas ele faria exames regulares. Não faria? Deus, eu nem sabia mais. Às 3h40, pedi para sair mais cedo. Minha supervisora, Dona Célia, uma mulher de 50 e poucos anos com o olhar perpetuamente cansado, acenou que sim, sem fazer perguntas. Fui direto para o setor de laboratório. A recepcionista me conduziu até uma sala de consulta pequena. Paredes brancas, cadeiras desconfortáveis. Aquele cheiro característico de hospital que eu antes achava confortante, mas agora só me deixava ansiosa. A porta se abriu e uma mulher entrou. 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque impecável, jaleco branco com um crachá. Doutora Patrícia Mendonça, hematologia. Ela não estava sozinha. Atrás dela vieram mais 3 médicos, todos olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era pena, não era preocupação médica típica. Era espanto? Meu estômago despencou. Giovana, obrigada por vir tão rápido. A doutora. Patrícia sentou-se à minha frente, os outros médicos ficando de pé atrás dela como sentinelas. Sei que a convocação deve ter te deixado preocupada. Estou esperando ouvir o pior. Minha voz saiu mais firme que eu me sentia. Ela trocou olhares com os colegas. Alguma comunicação silenciosa passou entre eles. Não é nada ruim, ela disse cuidadosamente. Pelo menos não no sentido médico. Você está saudável. Todos os seus marcadores estão normais. Soltei o ar que estava segurando. Então, por quê? Mas encontramos algo inesperado. Ela abriu uma pasta na mesa, revelando páginas de resultados. Quando processamos seu exame de sangue, fizemos também uma análise de DNA padrão. É protocolo para acidentes de trabalho. Assenti, sem entender para onde aquilo ia. E essa análise revelou marcadores genéticos muito específicos. Ela pausou, escolhendo as palavras. Giovana, você conhece seus pais biológicos? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Não.
Fui adotada quando tinha 2 anos. Cresci sabendo disso. Meus pais adotivos, Fernando e Luísa Martins, nunca esconderam. Eles me amaram como filha, me criaram, me deram tudo. Mas biologicamente eu não sabia de onde vinha e nunca tinha me importado muito. Ou pelo menos, tinha convencido a mim mesma de que não importava. Você alguma vez tentou procurar suas origens? Outro médico perguntou. Homem na casa dos 60, com uma expressão de fascínio científico que me deixou desconfortável. Não. Meus pais adotivos faleceram quando eu estava na faculdade de medicina. Depois disso, eu estava tão focada na carreira que nunca pareceu prioritário. A doutora Patrícia respirou fundo. Giovanna, seu DNA mostra marcadores genéticos raros, muito raros. E quando comparamos com nosso banco de dados médico, que inclui perfis de doadores e pacientes proeminentes, encontramos uma correspondência. Meu coração começou a bater mais rápido. Correspondência com quem? Ela hesitou, e naquele silêncio eu vi algo que raramente via em médicos experientes: nervosismo. Você já ouviu falar da família Costa Andrade? O nome ressoou na sala como um trovão. Costa Andrade. Todo paulistano conhecia esse nome. Era impossível não conhecer. O Instituto Cardiovascular Costa Andrade. A Fundação Médica Costa Andrade. O Hospital de Pesquisas Costa Andrade. Placas em prédios, nomes em jornais, filantropos, médicos renomados. Uma dinastia médica que moldou a saúde privada em São Paulo por 3 gerações. Claro que conheço, respondi lentamente. Mas o que... Seu DNA. A doutora Patrícia me interrompeu gentilmente. Indica parentesco direto com essa família. As palavras levaram vários segundos para fazer sentido. Parentesco direto. Costa Andrade. Eu. Isso não é possível. Me ouvi dizer, mas a voz parecia vir de longe. Deve haver um erro, uma contaminação de amostra, algo. Fizemos o teste 3 vezes, outro médico falou. Resultados idênticos. A probabilidade de erro é estatisticamente irrelevante. A sala começou a girar levemente. Mas isso não faz sentido. Eu fui adotada de um orfanato em São Paulo. Não havia nenhuma informação sobre família biológica, nenhuma história, nada. É justamente por isso que queríamos falar com você pessoalmente. A doutora Patrícia se inclinou para a frente. A família Costa Andrade teve um evento trágico há cerca de 34 anos. O filho mais velho do patriarca, Ricardo Costa Andrade, desapareceu junto com sua esposa em circunstâncias nunca esclarecidas. Eles tinham uma filha bebê na época. Minha respiração ficou presa na garganta. Que idade tinha a bebê? Aproximadamente 2 anos. O chão desapareceu sob meus pés. 2 anos. Exatamente a idade que eu tinha quando fui adotada. A criança nunca foi encontrada, ela continuou, a voz cuidadosa. Houve especulações de sequestro, de fuga, de acidente, mas nenhuma conclusão. A família procurou por anos. Eventualmente, desistiram, declararam todos mortos. Minha mente lutava para processar. Vocês estão dizendo que eu... A frase morreu nos meus lábios. Estamos dizendo que os marcadores genéticos sugerem fortemente que você é a filha desaparecida de Ricardo Costa Andrade. Silêncio absoluto. Eu podia ouvir meu coração batendo nos ouvidos, o zumbido do ar-condicionado, o tic-tac distante de um relógio. Isso é loucura, sussurrei finalmente. Completa loucura. Entendemos que seja um choque, a doutora Patrícia disse gentilmente. Mas os dados não mentem. E há mais. Como poderia haver mais? Ela virou algumas páginas na pasta. O patriarca da família, Dr. Henrique Costa Andrade, ainda está vivo. Ele tem 87 anos e continua ativo na fundação. Se você quiser, podemos fazer um teste de DNA direto com ele, para confirmação absoluta. Levantei abruptamente, a cadeira raspando no chão com um som agudo. Eu preciso processar isso.
Caminhei até a janela, olhando para o estacionamento lá embaixo sem realmente ver nada. Costa Andrade. Eu tinha usado esse nome a vida inteira sem saber que poderia ter alguma conexão comigo. Tinha estudado em livros escritos por membros dessa família. Tinha admirado o trabalho deles. E agora me diziam que eu era uma deles? Giovanna, a voz da doutora veio suave atrás de mim. Sei que isso é muito para absorver. Mas você precisa entender, se isso for confirmado, você é a única herdeira viva de Ricardo Costa Andrade. Isso significa... Virei para encará-la. Significa o quê? Ela trocou olhares com os colegas novamente. Significa herança, propriedades, posição na fundação, acesso a recursos que... Ela pausou, claramente desconfortável com o aspecto financeiro, que poderiam mudar sua vida completamente. A ironia me atingiu como um soco. 3 meses atrás, eu tinha uma carreira brilhante, salário de 1 milhão por ano, estabilidade, e perdi tudo por causa de uma mulher rica que decidiu me destruir. Agora me diziam que eu poderia ser herdeira de uma das famílias mais influentes de São Paulo? A vida era uma piada cruel. O que devo fazer? Minha voz saiu pequena, perdida. A decisão é completamente sua, a doutora Patrícia respondeu. Podemos contactar a família Costa Andrade, podemos fazer o teste de confirmação, ou podemos simplesmente deixar isso arquivado. É sua escolha. Olhei para ela, para os outros médicos, todos esperando minha resposta. Mas eu não tinha resposta. 6 meses atrás, eu sabia exatamente quem era. Doutora Giovanna Martins, cirurgiã, casada, bem-sucedida. Agora eu era faxineira, divorciada, destruída e, possivelmente, uma Costa Andrade? Preciso de tempo, disse finalmente. Claro, aqui está meu cartão. Ela estendeu um retângulo de papel pesado. Me ligue quando decidir. Ou se tiver perguntas, estaremos aqui. Peguei o cartão com dedos trêmulos e saí da sala em piloto automático. Caminhei pelos corredores do hospital sem destino. Passei pela recepção, pelo pronto-socorro, pelos elevadores. Meus pés me levaram até um jardim pequeno nos fundos do hospital, um lugar escondido que poucos conheciam. Sentei num banco de concreto frio e finalmente deixei a magnitude da situação me atingir. Costa Andrade, meus pais biológicos, desaparecimento, herança. Era tudo demais, impossível de processar. Peguei meu celular, os dedos pairando sobre o número da Helena. Ela merecia saber. Era minha irmã, mesmo que não por sangue. Mas o que eu diria? Oi, Helena. Lembra quando você ofereceu ajuda? Bem, parece que eu não vou precisar porque descobri que sou secretamente rica. Soltei o celular no colo sem discar. Em vez disso, fiz algo que não fazia há meses. Pesquisei sobre a família Costa Andrade. A primeira coisa que apareceu foi o site da Fundação Médica Costa Andrade. Logo elegante. Fotos de hospitais, centros de pesquisa, programas de saúde. Cliquei na aba História. E lá estava ele, Dr. Henrique Costa Andrade. A foto era recente. Um homem idoso, mas com olhos afiados e postura ereta. Jaleco branco, estetoscópio. Mesmo aos 87 anos, ele emanava autoridade. Rolei para baixo. A história da família estava toda documentada. Dr. Henrique fundou o primeiro hospital em 1965. Expandiu para a pesquisa cardiovascular nos anos 70. Seus filhos seguiram medicina. Ricardo, cirurgião cardíaco, Beatriz, neurologista, e Eduardo, pediatra. E então, em 1991, a tragédia. Ricardo Costa Andrade e sua esposa Marina desapareceram em circunstâncias misteriosas, deixando para trás sua filha pequena, Sofia. Apesar de extensas buscas, nenhum corpo foi encontrado. A criança também desapareceu do orfanato onde havia sido temporariamente abrigada. A família nunca abandonou a esperança de reencontrá-los. Sofia. Meu nome era Sofia. Lágrimas embaçaram minha visão. Eu tinha um nome. Paz. Uma história.
E perdi tudo com 2 anos de idade. Continuei rolando. Havia fotos da família, jantares de gala, cerimônias de premiação. Dr. Henrique sempre no centro, rodeado pelos filhos e netos, mas nunca sorria. Em nenhuma foto. Havia uma tristeza palpável em seus olhos, uma perda que 34 anos não tinham curado. Ele tinha procurado por mim, por Sofia, por tanto tempo que eventualmente teve que declarar todos nós mortos para seguir em frente. Fechei o celular, incapaz de continuar. A revelação era grande demais. As implicações, vastíssimas. Se eu me apresentasse, o que aconteceria? Testes de DNA. Confirmação. Mídia, provavelmente. Porque os Costa Andrade não eram apenas ricos, eram famosos. Respeitados. E eu apareceria do nada, uma faxineira dizendo ser a herdeira perdida? Soaria como golpe, como oportunismo. Mesmo com provas genéticas, haveria ceticismo, questionamentos, talvez até hostilidade dos outros membros da família que teriam que dividir herança. Mas e se eu não me apresentasse? Continuaria sendo Giovanna, faxineira, destruída pela vingança de uma mulher rica, enquanto bilhões em herança ficavam intocados porque eu tinha medo de reivindicar meu lugar. Não. Não eram os bilhões. Era a possibilidade de pertencer, de ter família, de ter um avô que me procurou por anos. Dr. Henrique tinha 87 anos. Quantos anos lhe restavam? 5? 10? Se eu não agisse agora, poderia perder a única chance de conhecê-lo, de saber de onde vim, de entender por que meus pais desapareceram. Levantei do banco, a decisão cristalizando em minha mente. Eu ia fazer o teste, não pelo dinheiro, não pela herança. Mas por quê? Pela primeira vez em 6 meses, algo parecia fazer sentido. Eu tinha perdido tudo. Carreira, casamento, identidade. Mas talvez eu tivesse encontrado algo maior, uma origem, uma família, um propósito. Peguei o cartão da doutora Patrícia e digitei o número. 3 toques antes dela atender. Doutora Patrícia Mendonça. Respirei fundo. Doutora, aqui é Giovanna. Eu quero fazer o teste. Quero saber a verdade. Houve uma pausa curta. Depois, ótimo. Vou organizar tudo. Giovanna, você está tomando a decisão certa. Quando desliguei, olhei para o hospital à minha frente. Aquele prédio que tinha sido minha vida, meu propósito, minha destruição. E agora, potencialmente, meu recomeço. Porque se eu realmente era Sofia Costa Andrade, Fábio e Marcela não faziam ideia do que estava por vir. O teste de DNA foi agendado para a manhã seguinte. Cheguei ao hospital às 7 horas, o estômago revirando de ansiedade. Não dormi quase nada. Passei a noite inteira pensando em todas as possibilidades, em todos os cenários. E se fosse verdade, e se não fosse? Honestamente, não sabia qual alternativa me assustava mais. A doutora Patrícia me esperava no laboratório, acompanhada de um técnico e um homem de terno que eu não conhecia. Giovanna, bom dia. Ela me cumprimentou com um sorriso cuidadoso. Este é Dr. Roberto Almeida, advogado da família Costa Andrade. Meu coração deu um pulo. Eles já sabem? O advogado deu um passo à frente, estendendo a mão. 50 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que provavelmente custava mais que 3 meses do meu salário atual. A doutora Patrícia nos contactou ontem, conforme protocolo. Sua voz era medida, profissional. O Dr. Henrique pediu que eu estivesse presente durante todo o processo, para garantir legitimidade. Legitimidade. A palavra escolhida com cuidado, mas a mensagem era clara. Eles queriam ter certeza que eu não era uma oportunista. Entendo. Não leve para o lado pessoal, ele continuou, o tom suavizando ligeiramente. A família Costa Andrade é bem conhecida. Ao longo dos anos, houve algumas pessoas que tentaram se passar por Sofia. Golpistas. Então precisamos ser cautelosos. Golpistas. A palavra me atingiu como um tapa.
Era isso que eles achavam que eu era? Mais uma tentando roubar herança? Como se lesse meus pensamentos, a doutora Patrícia interviu rapidamente. Mas os marcadores genéticos que encontramos são preliminares sólidos, Giovanna. Por isso estamos aqui. O teste de hoje vai apenas confirmar. Assenti, sem confiar na minha voz. O processo foi rápido. Coleta de sangue, suave bucal, cabelo com raiz, cada amostra cuidadosamente etiquetada, documentada, testemunhada pelo advogado. Quanto tempo para os resultados? Perguntei enquanto o técnico fechava os tubos. 48 horas, a doutora Patrícia respondeu. Vamos processar em laboratório externo, independente, para eliminar qualquer questionamento de parcialidade. 2 dias. 2 dias para saber se minha vida inteira tinha sido uma mentira. Ou se finalmente faria sentido. Quando saí do laboratório, o Dr. Roberto me acompanhou até o corredor. Senhorita Martins, posso ter um momento? Parei, virando para encará-lo. Ele parecia desconfortável agora, fora do ambiente controlado do laboratório. As mãos nos bolsos, os ombros ligeiramente curvados. O Dr. Henrique... Ele começou, depois pausou, escolhendo palavras. Ele perdeu muito na vida, o filho, a nora, a neta. Nunca se recuperou totalmente. Esperei em silêncio. Se esses testes confirmarem que você é Sofia... Sua voz ficou mais suave, quase paternal. Por favor, entenda que isso vai afetá-lo profundamente. Ele é idoso. O coração dele não é mais forte. Notícias assim podem ser tanto bênção quanto choque. Está me pedindo para ir embora? Minha voz saiu mais fria que pretendia. Não. Ele ergueu as mãos, defensivo. De jeito nenhum. Só estou pedindo sensibilidade, cuidado. Olhei para ele por um longo momento. Vi algo no rosto dele que não esperava. Não era desconfiança, era esperança. Esperança cuidadosa, protegida por camadas de ceticismo profissional, mas ali mesmo assim. Eu não vim atrás de dinheiro, disse finalmente. Vim atrás de respostas. Ele assentiu devagar. Então teremos que esperar para ver se as encontrará. Os 2 dias seguintes se arrastaram com uma lentidão torturante. Continuei trabalhando, limpando corredores, esvaziando lixeiras, esfregando o chão, mas minha mente estava em outro lugar. Pesquisei obsessivamente sobre a família Costa Andrade. Cada artigo, cada entrevista, cada foto. Aprendi que Dr. Henrique tinha fundado o primeiro hospital cardiovascular privado de São Paulo nos anos 60, quando a medicina privada ainda era incipiente no Brasil. Revolucionou tratamentos. Treinou gerações de médicos. Aprendi que Ricardo, meu suposto pai, era considerado um prodígio. Formado em medicina aos 22, especialização em cirurgia cardíaca no EUA, voltou para o Brasil com técnicas inovadoras. Aprendi que ele se casou com Marina Silva, uma enfermeira do próprio hospital. Casamento relâmpago. 6 meses de namoro e subiram ao altar. A família não aprovou inicialmente. Marina vinha de família simples, sem o pedigree que os Costa Andrade esperavam. Mas Ricardo era obstinado. Amava Marina. E, eventualmente, a família aceitou. Eu, Sofia, nasci 1 ano depois do casamento. E 2 anos depois, todos desaparecemos. As teorias variavam. Alguns artigos sugeriam sequestro mal-sucedido. Outros, que Ricardo estava envolvido em algo ilegal e fugiu. Houve até especulações de suicídio duplo, mas nenhuma teoria explicava o desaparecimento da criança. De mim, o orfanato onde fui encontrada, Santa Casa da Esperança, não existe mais. Fechou nos anos 90 por irregularidades administrativas. Os registros de adoção eram precários. Meus pais adotivos tinham me contado que eu apareci sem documentação adequada, sem certidão de nascimento original, sem história. Apenas uma criança assustada que não falava. Levou meses para eu começar a interagir. Anos para eu parar de ter pesadelos sobre homens ruins.
algo que minha mãe adotiva sempre mencionava com tristeza. Eu não lembrava desses pesadelos, não lembrava de nada antes dos 4, 5 anos. Minha infância começava numa casa suburbana em Santo André, com pais que me amavam, mas trabalhavam demais. Uma vida simples, normal. Será que alguma parte de mim lembrava dos Costa Andrade? Do avô médico? Da casa grande? Da vida de privilégio que deveria ter sido minha? A terapia da minha adolescência sempre sugeriu que traumas profundos podiam ser bloqueados. Memórias enterradas tão fundo que pareciam nunca ter existido. Talvez eu tivesse enterrado Sofia para sobreviver como Giovanna. Na manhã do terceiro dia, meu celular tocou às 8h15, número da doutora Patrícia. Atendi com dedos trêmulos. Giovanna, os resultados chegaram. Fechei os olhos, respirando fundo. E? É uma correspondência definitiva. Compatibilidade de 99 por 97% com o Dr. Henrique Costa Andrade. Você é, sem dúvida, neta dele. Filha de Ricardo. O mundo parou. Você é Sofia Costa Andrade. Sentei no chão do meu kitnet, as pernas simplesmente cedendo. Sofia Costa Andrade. Não era mais possibilidade, era fato. Giovanna, você está aí? A voz da doutora soou preocupada. Estou. A palavra saiu rouca. Desculpa. Eu só... É muito. Eu sei, e há mais. Ela pausou. O Dr. Henrique quer te conhecer. Hoje, se você estiver pronta. Hoje. Meu avô. Onde? A mansão da família, em Higienópolis. Dr. Roberto vai te buscar às 3h. Giovanna. Sua voz ficou gentil, quase maternal. Vista algo confortável. Seja você mesma. Ele só quer conhecer a neta. Quando desliguei, fiquei sentada no chão por longos minutos, tentando processar. Eu tinha um avô, família, sangue, e em algumas horas ia conhecê-lo. Às 2h30, eu estava pronta. Ou tão pronta quanto poderia estar. Escolhi um vestido simples, azul marinho, que comprei há anos para um casamento. Único vestido decente que ainda tinha. Cabelo preso num coque simples. Maquiagem mínima. Olhei meu reflexo no espelho pequeno do banheiro. Giovanna Martins olhava de volta. Mas era Sofia Costa Andrade que ia sair pela porta. O interfone tocou às 3 em ponto. Dr. Roberto dirigia um Mercedes preto reluzente. Entrei no banco de trás, afundando no couro macio, sentindo-me completamente deslocada. Nervosa? Ele perguntou enquanto saíamos do estacionamento. Apavorada. Ele riu, um som surpreendentemente humano vindo do advogado corporativo. Normal, mas relaxa. O Dr. Henrique é... intenso, mas é bom homem. Justo. Observei São Paulo passar pela janela. Bairros mudando gradualmente de populares para nobres. Prédios baixos dando lugar a mansões escondidas atrás de muros altos. Higienópolis. Um dos bairros mais antigos e aristocráticos da cidade. Paramos em frente a um portão de ferro ornamentado. Dr. Roberto digitou um código e os portões se abriram silenciosamente. A casa, mansão, realmente, era imponente. Arquitetura dos anos 30, perfeitamente preservada. 3 andares, jardins meticulosamente cuidados, uma fonte no centro do pátio circular. Era o tipo de lugar que via em revistas, não onde pessoas como eu, Giovanna, a faxineira, entravam. Mas Sofia pertencia aqui. A porta da frente se abriu antes que chegássemos. Uma mulher de meia idade, uniforme de empregada impecável, nos recebeu com um sorriso educado. Dr. Roberto, senhorita Martins, o Dr. Henrique está esperando na biblioteca. Seguimos por corredores amplos. Piso de mármore, quadros nas paredes. Alguns pareciam originais, valiosos. Móveis antigos que provavelmente valiam mais que tudo que já possuí. A biblioteca era no 2º andar. Dr. Roberto parou na porta, virando-se para mim. Quer que eu entre com você? Neguei com a cabeça. Preciso fazer isso sozinha. Ele assentiu, compreensivo, e abriu a porta. A biblioteca era enorme.
paredes cobertas de estantes de mogno repletas de livros, uma escada rolante para alcançar os volumes mais altos, poltronas de couro, uma lareira apagada, e no centro, sentado numa poltrona de costas para a porta, estava uma figura imóvel. Dei um passo, depois outro. Meus sapatos faziam som suave no tapete persa. Ele não se virou. Apenas falou, a voz surpreendentemente firme para um homem de 87 anos. Por 34 anos, eu sonhei com este momento. E também temi. Contornei a poltrona devagar, e finalmente o vi. Dr. Henrique Costa Andrade tinha cabelos completamente brancos, penteados para trás. Rosto marcado por rugas profundas, de idade, mas também de tristeza. Olhos castanhos que já devem ter sido vibrantes, mas agora carregavam o peso de décadas de perda. Ele me olhou e vi lágrimas se formando instantaneamente. Meu Deus! A voz tremeu. Você é idêntica a Marina. Idêntica. Não sabia o que dizer, como responder, o que fazer. Então ele estendeu uma mão trêmula e eu a peguei. Sua pele era fina como papel, mas o aperto era firme. Sofia, ele disse o nome como oração. Minha Sofia, você voltou. E então esse homem, patriarca, médico renomado, pilar da sociedade paulistana, começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, enquanto segurava minha mão como se eu fosse desaparecer a qualquer momento. Algo dentro de mim quebrou. Ajoelhei ao lado da poltrona e pela primeira vez em meses deixei as lágrimas caírem livremente. Não de dor, não de perda, de alívio. Porque pela primeira vez desde que minha vida desmoronou, eu não estava sozinha. Ficamos assim por longos minutos, apenas chorando, segurando as mãos, sem palavras necessárias. Eventualmente, ele se recompôs, limpando os olhos com um lenço de bolso. Desculpa, ele disse, a voz ainda rouca. Não era assim que planejei este encontro. Queria ser forte, digno. O senhor não precisa ser forte comigo, respondi suavemente. Ele sorriu através das lágrimas. Tão parecida com sua mãe. Ela dizia isso para mim quando Ricardo... A voz falhou. Quando meu filho morreu. Morreu. Passado definitivo. O senhor sabe o que aconteceu? Perguntei cuidadosamente. Ele suspirou, afundando na poltrona. Sei algumas coisas, suspeito outras, mas nunca tive certeza absoluta. Olhou para mim. Você se lembra de algo? De seus pais? De antes? Neguei com a cabeça. Nada. Minha memória começa aos 4, 5 anos. Com meus pais adotivos. Dor cruzou seu rosto. Fernando e Luísa Martins. Boas pessoas. Investigadores particulares encontraram o rastro anos atrás, mas quando chegamos... Você já estava integrada, feliz. Eles te amavam. Ele sabia. Ele tinha me encontrado. Por que não? Por que não me levou de volta? A pergunta saiu antes que eu pudesse censurá-la. Ele fechou os olhos, a dor evidente. Porque você não lembrava de nós. Porque arrancá-la de pais que te amavam, de uma vida que você conhecia, para colocá-la num mundo de estranhos. Ele abriu os olhos, encarando-me. Parecia cruel. Então, fiz um acordo com Fernando e Luísa. Ajudei financeiramente, discretamente. Paguei sua escola particular, sua faculdade de medicina. Gelei. O quê? Sua bolsa integral para a USP? Ele sorriu fracamente. Não foi exatamente bolsa, fiz doação anônima equivalente. Fernando e Luísa sabiam, mas juraram nunca te contar. Queriam que você acreditasse que conquistou por mérito próprio. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Minha carreira, meu sucesso, tudo o que conquistei. Foi mérito seu, ele disse rapidamente, lendo minha expressão. Eu apenas removi obstáculos financeiros. O talento, a dedicação, o trabalho árduo, tudo foi seu, Sofia. Sempre foi. Sofia. Ele continuava me chamando assim. E estranhamente, começava a soar certo.
Quando seus pais adotivos faleceram, ele continuou, pensei em me revelar. Mas você estava tão focada na residência médica, tão determinada. Achei que a verdade poderia destruir sua concentração, sua paz. O Senhor me observou minha vida inteira. Não era acusação, era constatação. De longe, sempre de longe. Sabendo que você estava segura, mas desejando, sua voz quebrou. Desejando poder te abraçar, te chamar de neta, te ter de volta. Segurei sua mão de novo. Eu estou aqui agora. Ele assentiu, apertando meus dedos. E nunca mais vou te perder. Nunca mais. Passamos as próximas 2 horas conversando. Ele me contou sobre Ricardo e Marina. Como se conheceram no hospital. O escândalo inicial do relacionamento. Médico renomado se apaixonando pela enfermeira. Me contou sobre meu nascimento. Como Ricardo chorou de alegria. Como Marina era mãe dedicada. Me contou sobre o dia que desaparecemos. Ricardo me ligou naquela manhã. Sua voz ficou distante, perdida na memória. Disse que tinha descoberto algo. Algo que mudaria tudo. Parecia assustado, mas também determinado. Disse que ia te levar para um lugar seguro com Marina até resolverem a situação. Que situação? Nunca soube. Ele disse que me contaria quando fosse seguro. E então, ele fez um gesto vago. Desapareceram. Todos os 3. Por semanas, achei que estavam escondidos. Então encontraram o carro de Ricardo abandonado na rodovia dos Bandeirantes. Sinais de luta. Sangue. Meu estômago embrulhou. E eu? Onde me encontraram? No orfanato Santa Casa da Esperança, 3 dias depois. Você foi deixada anonimamente durante a noite. Sem documentos, sem explicação, chorando e em estado de choque. A sala girou levemente. Alguém me deixou lá. Propositalmente. Sim, e essa pessoa nunca foi encontrada. Ele me olhou intensamente. Sofia, eu acredito que seus pais estavam fugindo de algo, ou alguém, e que te deixaram no orfanato para te proteger. Proteger de quê? Não sei, mas pretendo descobrir. Agora que você voltou, vou reabrir a investigação. Vou encontrar respostas. Ficamos em silêncio por um momento, o peso da história pairando entre nós. Então ele mudou de assunto, a voz ficando mais leve. Mas chega de passado por hoje. Quero saber sobre você. Sobre a mulher que você se tornou. A médica brilhante. Fiz uma careta. Ex-médica. Ele franziu a testa. O que quer dizer? Então contei. Tudo. O casamento, a traição, a demissão misteriosa, Marcela e sua influência, a queda para a faxineira. Com cada palavra, via a raiva crescendo no rosto dele. Quando terminei, ele estava praticamente vibrando de fúria contida. Essa mulher, ele disse, a voz perigosamente baixa, destruiu a carreira da minha neta. Usou dinheiro e influência para arruinar sua vida. Foi meu ex-marido também. Seu ex-marido é um verme que não merece nem ser mencionado. Ele se levantou da poltrona com dificuldade, mas determinação. Sofia, você disse que perdeu tudo. Mas você está olhando para isso de forma errada. Olhei para ele confusa. Ele caminhou até a janela, olhando para os jardins lá embaixo. Você não perdeu tudo. Você foi despida de ilusões, de pessoas falsas, de uma vida que não te valorizava. Virou para me encarar. E agora você vai recuperar não o que perdeu, mas o que sempre foi seu. Senhor, você é uma Costa Andrade, e vou te mostrar o que isso significa. Nos dias seguintes, minha vida mudou com uma velocidade vertiginosa. Dr. Henrique tinha um plano. Meticuloso, detalhado. Primeiro, legalização da identidade. Dr. Roberto trabalhou com uma equipe de advogados para retificar minha documentação. Sofia Costa Andrade seria legalmente reconhecida. Certidão de nascimento retificada. Documentos atualizados. Giovana Martins não desapareceria. Afinal, era quem eu tinha sido por 34 anos. Mas Sofia seria oficializada. Segundo, reintegração médica.
Dr. Henrique usou sua influência monumental para investigar minha demissão. Não demorou para descobrir a verdade. Marcela tinha um tio no conselho administrativo do hospital. Ele pressionou para minha demissão como favor à sobrinha. Ilegal, antiético, mas eficaz. Até agora. Doutor, Henrique ameaçou processo. Ameaçou exposição pública. Ameaçou retirar todas as doações da Fundação Costa Andrade, que totalizavam milhões anualmente. O hospital cedeu em 48 horas. Oferta de reintegração com desculpas formais, compensação financeira, garantias de que nada constaria em meu registro profissional. Mas eu recusei, porque não queria voltar para aquele hospital. Não como médica que foi humilhada e depois resgatada por conexões. Queria algo diferente. E doutor, Henrique tinha a solução perfeita. Você vai assumir uma posição no Instituto Cardiovascular Costa Andrade, ele anunciou durante um jantar na mansão. Como cirurgiã-chefe. Salário de... Quanto você ganhava? 1 milhão? Faremos 2 milhões. Mais benefícios. Quase engasguei com o vinho. Senhor, eu não posso simplesmente... Pode sim. Ele cortou, firme. Você é qualificada, talentosa e merece. Não é nepotismo quando a pessoa é genuinamente competente. Mas as pessoas vão falar. Deixa falarem. Ele se inclinou para a frente. Sofia, você passou meses sendo pisoteada, humilhada, reduzida. Agora você tem poder para se levantar. E vai usá-lo. Terceiro, moradia. O kitnet estava fora de questão, segundo o Dr. Henrique. Você vai morar aqui, na mansão, ele declarou. Temos 15 quartos, a maioria vazia. Esta casa está silenciosa há décadas, precisa de vida. Hesitei. Era tudo muito rápido, demais. Mas olhei para aquele homem idoso, meu avô, e vi a esperança em seus olhos, a alegria de ter família de volta. Como eu poderia recusar? Mudei-me 3 dias depois, dos 28 metros quadrados para um quarto maior que meu antigo apartamento inteiro. Banheiro privativo com banheira vitoriana. Closet. Varanda com vista para os jardins. Parecia surreal, mas o mais surreal foi o que Dr. Henrique fez em seguida. Há algo que quero te mostrar, ele disse uma noite, conduzindo-me ao 3º andar, ala que eu ainda não tinha explorado. Parou em frente a uma porta dupla de madeira escura. Este quarto... Sua voz ficou embargada. Foi do Ricardo e da Marina. Depois que desapareceram, tranquei. Nunca entrei novamente. Não conseguia. Ele virou a chave na fechadura e as portas se abriram, revelando um cômodo congelado no tempo. Móveis cobertos com lençóis brancos, cortinas fechadas bloqueando a luz. Camada fina de poeira sobre tudo. Dr. Henrique não entrou. Apenas ficou na porta, olhando. Deixei tudo como estava, pensando que talvez... Um dia, ele olhou para mim. Um dia, você voltaria. Entrei lentamente, meus passos ecoando no silêncio de 3 décadas. Removi o lençol da cômoda. Embaixo, porta-retratos. Fotos de um casal jovem, ele de jaleco, ela de uniforme de enfermeira, sorrindo. Ricardo e Marina, meus pais. Peguei uma foto, passando os dedos sobre os rostos congelados no tempo. Eu deveria sentir algo, certo? Reconhecimento, conexão. Mas eram estranhos, lindos, felizes, mas estranhos. Você tem os olhos dela, Dr. Henrique disse atrás de mim, e o sorriso dele. Olhei para o espelho antigo na parede, para meu reflexo. Será? Continuei explorando. Abri o armário, roupas ainda penduradas, vestidos de Marina, ternos de Ricardo, uma vida inteira guardada, esperando. No criado mudo, encontrei uma caixinha de música. Abri e uma melodia suave começou a tocar. E então vi. No fundo do criado mudo, quase escondido atrás de livros antigos, um envelope. Peguei com mãos trêmulas. No envelope, uma única palavra escrita à mão. Sofia. Meu coração disparou. Senhor, minha voz saiu rouca. Tem algo aqui.
Ele entrou no quarto pela primeira vez em 34 anos, aproximando-se devagar. Abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro, uma carta. A tinta estava desbotada, o papel amarelado, mas a letra ainda era legível. Minha amada Sofia, se você está lendo isto, significa que algo deu terrivelmente errado. Seu pai e eu tentamos te proteger, mas não sei se conseguimos. Você precisa saber a verdade. A família Costa Andrade guarda um segredo que pode destruir tudo. Seu pai descobriu por acidente e agora estamos em perigo. Não confie em ninguém, nem mesmo em... A carta terminava abruptamente, incompleta, como se Marina tivesse sido interrompida. Doutor. Henrique leu por cima do meu ombro, o rosto empalidecendo. Meu Deus, ela sabia. Eles sabiam que estavam em perigo. Olhei para ele. Que segredo? O que a família estava escondendo? Ele balançou a cabeça, genuinamente confuso. Não sei, não faço ideia. Mas na voz dele ouvi algo, uma ponta de dúvida, de medo, e entendi. Quem quer que tivesse destruído meus pais, ainda estava por aí. E agora que eu tinha voltado, eles saberiam. A tempestade estava apenas começando. A carta incompleta de Marina mudou tudo. Nas semanas seguintes, Dr. Henrique contratou investigadores particulares, os melhores de São Paulo. Homens discretos que vasculharam arquivos antigos, entrevistaram pessoas que trabalhavam no hospital nos anos 90, reconstruíram os últimos dias de Ricardo e Marina. Eu mergulhei nos registros médicos da família, documentos financeiros, atas de reuniões da fundação de 1990 e 1991. Havia algo ali, escondido nas entrelinhas, esperando ser descoberto. Foi Dr. Henrique quem encontrou a primeira pista real. Ele me chamou à biblioteca numa noite chuvosa de terça-feira. O fogo crepitava na lareira, lançando sombras dançantes pelas paredes repletas de livros. Sofia, olha isso! Ele espalhou documentos sobre a mesa. Relatórios financeiros de 1991, meses antes do desaparecimento. Sentei ao lado dele, examinando os papéis. Eram transferências bancárias, grandes somas, milhões de reais saindo das contas da fundação. Desvio de recursos? Perguntei. Exatamente, mas veja os destinatários. Ele apontou para nomes destacados em amarelo. 3 empresas fantasmas, todas registradas em paraísos fiscais. Ricardo descobriu isso, Dr. Henrique disse, a voz pesada. Ele era meticuloso com as finanças do hospital. Deve ter notado as irregularidades. Quem tinha acesso para fazer essas transferências? Ele fechou os olhos, como se a resposta doesse fisicamente. Apenas membros da família com posição administrativa. Na época, pausou. Eduardo, meu filho mais novo, ele era diretor financeiro. Eduardo Costa Andrade, meu tio. O senhor acha que ele... Não quero acreditar, mas os números não mentem. Ele abriu os olhos e vi lágrimas se formando. Eduardo sempre foi ambicioso, impaciente. Achava que merecia mais reconhecimento, mais poder. Onde ele está agora? Mora em Miami há 15 anos. Disse que se aposentou cedo. Mas agora... Ele gesticulou para os documentos. Agora eu me pergunto se não fugiu. Meu celular vibrou. Mensagem de um dos investigadores. Encontramos testemunha, ex-funcionária do hospital. Quer falar, urgente. Mostrei para Dr. Henrique. Vamos, ele disse, levantando-se com determinação surpreendente para a idade. A testemunha era Dalva Rodrigues. 68 anos. Trabalhou como secretária administrativa no hospital de 1985 a 1995. Nos encontramos num café discreto em Pinheiros. Ela chegou nervosa, olhando ao redor como se esperasse ser seguida. Sentamos numa mesa no canto. Dr. Henrique pediu chá. Eu, café que mal conseguiria beber. Senhora Dalva, obrigado por concordar em falar conosco. Dr. Henrique começou gentilmente. Ela olhou para mim com olhos úmidos. Você é igualzinha a Marina, igualzinha.
A voz tremeu. Eu sabia que não estava morta. Eu sabia. A senhora conhecia minha mãe? Conhecia sim. Marina era doce, gentil com todo mundo. Mesmo depois de casar com o Dr. Ricardo, nunca se achou melhor que ninguém. Ela limpou os olhos com um guardanapo. Por isso eu me senti tão culpada todos esses anos. Dr. Henrique se inclinou para a frente. Culpada por quê? Dalva respirou fundo, como se estivesse prestes a confessar um crime. Porque eu vi. Vi o que o Dr. Eduardo estava fazendo. Vi ele alterando documentos, transferindo dinheiro. E quando tentei falar com o Dr. Ricardo, sua voz quebrou. Acho que o matei. Silêncio pesado caiu sobre a mesa. O que aconteceu? Minha voz saiu mais firme que eu me sentia. Exatamente. Quero saber tudo. Ela assentiu, limpando as lágrimas. Era março de 1991. Eu estava organizando arquivos quando vi documentos de transferências que não faziam sentido. Valores enormes indo para empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Procurei o Dr. Ricardo porque confiava nele. E ele investigou, ficou obcecado. Passava noites no escritório comparando documentos, fazendo ligações. Ela olhou diretamente para Dr. Henrique. Então ele marcou reunião com o senhor, para revelar tudo. Era para ser num sábado, mas na sexta-feira antes... Eles desapareceram, completei. Sim, e não foi acidente. Dalva segurou minha mão sobre a mesa, os dedos gelados. Naquela manhã, eu vi Dr. Eduardo saindo do escritório de Ricardo. Ele estava agitado, suando, carregava uma pasta. Uma pasta? Com todas as evidências que Ricardo tinha coletado. Eu reconheci. E quando perguntei o que estava fazendo, ele me olhou com uma frieza que me gelou. Disse, se você sabe o que é bom para você, esquece o que viu. Dr. Henrique ficou pálido. Eduardo ameaçou você. Sim. E eu fiquei com medo. Tinha 2 filhas pequenas. Precisava do emprego. Então fiquei quieta. Mais lágrimas. Quando Ricardo, Marina e a bebê desapareceram, eu soube. Soube que Eduardo tinha feito algo. Mas não tinha provas. Apenas medo. Por que está falando agora? Perguntei. Ela me olhou com uma mistura de alívio e remorso. Porque você voltou. E porque eu estou velha, morrendo de câncer. Tenho 6 meses, talvez menos. Sorriu fracamente. Não tenho mais nada a perder. E antes de morrer, preciso que a verdade seja conhecida. Deixamos o café com gravações, documentos que Dalva guardou todos esses anos. E uma verdade que queimava como ácido. Eduardo Costa Andrade tinha assassinado meu pai. Provavelmente minha mãe também. E me deixou num orfanato para cobrir os rastros. No carro, Dr. Henrique chorava silenciosamente. Meu próprio filho matou o irmão. Segurei sua mão, sem palavras adequadas. O que fazemos agora? Perguntei finalmente. Ele limpou os olhos. E quando me olhou, vi aço no olhar. Agora, trazemos Eduardo de volta ao Brasil e fazemos justiça. Mas Eduardo não voltaria voluntariamente. Isso ficou claro quando tentamos contactá-lo. Números bloqueados. E-mails sem resposta, advogados servindo de barreira. Ele sabia que sabíamos. E estava se escondendo atrás de oceanos e advogados caros. Foi quando tomei uma decisão. Se não podíamos trazê-lo aqui, eu iria até lá. Absolutamente não, Dr. Henrique protestou quando declarei minhas intenções. É perigoso. Ele já matou antes. Poderia... Ele é um velho covarde que matou pessoas desarmadas há 34 anos, interrompi. Não tenho medo dele. Sofia, eu preciso fazer isso. Preciso olhar nos olhos do homem que destruiu minha família. Preciso ouvir dele. Ver a verdade. Dr. Henrique estudou meu rosto por um longo momento. Você é tão obstinada quanto Ricardo. Suspirou. Está bem, mas não vai sozinha. Vou com você. Senhor, o senhor tem 87. E ainda posso viajar.
Ainda posso confrontar meu filho sobre o assassinato do meu outro filho. A voz dele estava firme, determinada. Vamos juntos, como família. Voamos para Miami 3 dias depois. Jato particular. Primeira classe em tudo. Dr. Roberto veio conosco junto com 2 seguranças e um investigador que localizou o endereço exato de Eduardo. Ele morava em Star Island, mansão frente ao mar, segurança privada. O tipo de vida que dinheiro roubado e sangue compram. Não avisamos que íamos, simplesmente aparecemos. Os seguranças na entrada tentaram nos impedir, mas quando o doutor Henrique anunciou quem era, quando ameaçou ligar para a polícia, para a mídia, para todos os contatos que tinha, eles cederam. Eduardo estava na piscina dos fundos, bebendo algo tropical, bronzeado, relaxado, até nos ver. O copo caiu de sua mão, espatifando-se no chão de pedra. Pai! Sua voz saiu rouca. O que está fazendo aqui? Ele parecia mais velho que nas fotos. 60 e poucos anos, mas a vida fácil havia suavizado as rugas. Cabelos grisalhos, barriga pronunciada. Olhos que um dia foram afiados, mas agora estavam embaçados por álcool e culpa. Dr. Henrique não respondeu imediatamente. Apenas olhou para o filho por um longo momento. Quando falou, a voz estava gelada. Vim buscar a verdade, sobre Ricardo, sobre Marina. Pausou. Sobre o que você fez? Eduardo empalideceu. Não sei do que está falando. Mentiroso. A palavra saiu como chicotada. Eduardo olhou para mim então, realmente me vendo pela primeira vez. Vi o reconhecimento surgir. O choque. O medo. Não é possível. Você estava morta. Dei um passo à frente, forçando-o a me encarar. Decepcionado? Ele cambaleou para trás, quase caindo numa espreguiçadeira. Sofia? É mesmo você? Em carne e osso, apesar dos seus melhores esforços. Eu nunca quis. Ele olhou entre mim e Dr. Henrique, o pânico evidente. Foi um acidente, tem que acreditar. Foi um acidente. Dr. Henrique riu. Um som amargo, sem humor. Acidente, roubar milhões. Assassinar seu irmão, deixar uma criança num orfanato. Tudo acidente? Não foi assim, Eduardo gritou de repente, o verniz de calma rachando. Ricardo ia arruinar tudo, ia expor o esquema, destruir a família, mandar todo mundo para a cadeia. Então você o matou, disse calmamente, friamente. Silêncio. Eduardo afundou na espreguiçadeira, enterrando o rosto nas mãos. Quando olhou para cima de novo, havia lágrimas nos olhos. Eu não queria, juro que não queria. Mas ele não escutava. Continuava investigando, dizendo que ia à polícia. Sua voz estava quebrada agora. E Beatriz? Beatriz disse que não tinha escolha. Gelei. Beatriz? Minha tia Beatriz estava envolvida? Eduardo assentiu miseravelmente. Era o esquema dela. Empresas fantasmas, desvios. Ela planejava tudo. Eu apenas executava. Dr. Henrique cambaleou. Dr. Roberto o segurou pelo braço, impedindo-o de cair. Beatriz, ele sussurrou. Minha filha. A verdade era ainda pior que imaginávamos. Não foi apenas um filho que traiu. Foram 2. O que aconteceu naquele dia? Minha voz cortou o ar como lâmina. Quero cada detalhe, cada segundo. Eduardo limpou o rosto, respirando trêmulo. Beatriz marcou o encontro com Ricardo. Disse que queria conversar, resolver tudo em família. Ele foi até o consultório dela com Marina e você, achando que seria conversa civilizada. Sua voz estava monótona agora, recitando fatos como autômato. Mas Beatriz tinha contratado pessoas, homens, para intimidar Ricardo, fazer ele desistir da investigação. E Ricardo resistiu, brigou, Marina gritou. Você chorava no carro. E então... Ele fechou os olhos. E então um dos homens perdeu o controle. Bateu em Ricardo. Forte demais.
E quando Marina tentou ajudar, não precisei que terminasse. Imaginei a cena. A violência. O sangue. Uma criança de 2 anos assistindo tudo de dentro do carro. Eu, assistindo meus pais serem assassinados. E depois? Forcei a pergunta através do nó na garganta. Beatriz entrou em pânico. Os corpos. Eles os levaram embora, queimaram, junto com o carro numa área isolada da rodovia. Mas você... Ele me olhou com algo que talvez fosse remorso. Você estava no carro, chorando, e Beatriz ia. Ela ia te matar também, para não deixar testemunhas. Meu sangue gelou. Mas eu não deixei. Eduardo se levantou cambaleando. Eu disse não. Disse que já tinham ido longe demais. Que matar uma criança era... Ele soluçou. Então eu te levei, no meio da noite. Te deixei no orfanato com uma doação anônima, achando que alguém te adotaria, que teria uma vida melhor longe de tudo isso. Você me salvou, disse lentamente, depois de destruir minha família. Eu sei que não compensa, não muda nada, mas eu pensei em você todos esses anos, me perguntando se tinha sobrevivido, se estava bem. Lágrimas escorriam livremente agora. E quando soube que pai estava financiando sua educação, que você tinha se tornado médica, pensei que talvez tivesse feito a coisa certa, pelo menos uma vez. Dr. Henrique tinha se afastado, olhando para o mar, os ombros curvados, décadas de peso esmagando-o. Aproximei-me dele, tocando seu braço gentilmente. Senhor? Ele se virou, e o que vi no rosto dele me partiu o coração. Dor, traição, perda renovada. Perdi 3 filhos naquele dia, ele disse a voz quebrando. Ricardo morreu, Eduardo e Beatriz morreram para mim também. Viraram monstros que não reconheço. Olhei de volta para Eduardo, que estava desmoronando na espreguiçadeira. Senti nada, nem ódio, nem satisfação pela confissão, nem alívio. Apenas vazio onde deveria haver catarse. Onde está Beatriz agora? Perguntei. Paris. Casou com um empresário francês. Vive de aparências e champanhe. Eduardo riu amargamente. Nunca demonstrou remorso. Nem uma vez. Doutor. Roberto se aproximou, segurando o celular. Gravei tudo. Esta confissão é suficiente para processo criminal, em ambos países. Eduardo não reagiu. Apenas continuou sentado, olhando para o nada. Faça o que quiser, ele disse finalmente. Não importa mais. Nada importa. Olhei para Dr. Henrique, esperando direção. Ele respirou fundo, recompondo-se com esforço visível. Vamos à polícia. Apresentamos as evidências. E depois... Ele olhou para Eduardo com algo que poderia ser pena. Ou desprezo. Depois, nunca mais quero ver seu rosto. Pai, Eduardo começou. Você não tem pai. A voz de Dr. Henrique trovejou com força surpreendente. Matou seu irmão. Destruiu esta família. Por dinheiro. Por dinheiro. Ele cuspiu a palavra. Você está morto para mim. Assim como Ricardo está morto. Diferença é que Ricardo merecia ser lembrado. Você merece apenas esquecimento. Saímos de Star Island com a confissão gravada, evidências organizadas e uma verdade que queimava. No voo de volta para São Paulo, sentei ao lado de Dr. Henrique enquanto ele olhava pela janela em silêncio. Senhor, disse suavemente, sinto muito. Ele pegou minha mão, apertando gentilmente. Você não tem culpa. Nada disso é sua culpa. Mas trouxe de volta toda a dor, as memórias... E também trouxe esperança. Ele me olhou com olhos cansados, mas determinados. Trouxe justiça, trouxe fechamento e, mais importante, sorriu fracamente. Trouxe família de volta. Depois de 34 anos sozinho, tenho minha neta. Lágrimas queimaram meus olhos. Eu também tenho você. E vamos fazer Ricardo e Marina terem orgulho. Vamos honrar a memória deles, não com vingança. Ele olhou para as nuvens lá fora.
mas com vida, com propósito, com a família que eles queriam que você tivesse. Assenti, incapaz de falar através das lágrimas. O processo contra Eduardo e Beatriz começou semanas depois. Seria longo, complicado, envolvendo 2 países. Mas tínhamos recursos, tínhamos evidências e tínhamos determinação. Justiça viria, eventualmente. Mas havia algo que eu precisava fazer primeiro, algo pessoal. 3 dias depois de voltarmos ao Brasil, peguei meu celular e fiz uma ligação que vinha adiando. Atendeu no 3º toque. Alô? A voz de Fábio soou irritada. Oi, Fábio, é a Giovana? Silêncio surpreso. Giovana? O que? Por que está ligando? Quero marcar um encontro. Você, eu e Marcela. Preciso falar com vocês 2. Ele riu desconfiado. Sobre o quê? Já assinamos os papéis do divórcio. Não temos mais nada para... É sobre minha demissão e sobre redenção. Outra pausa. Que tipo de redenção? Sorri, mesmo sabendo que ele não podia ver. Apareçam no Terraço Itália amanhã às 8 da noite. Descobrirão. Desliguei antes que pudesse responder. Dr. Roberto tinha levantado a sobrancelha quando pedi para reservar a mesa mais visível do restaurante mais elegante de São Paulo. Tem certeza? Ele perguntou. É muito público. Exatamente o que quero. Porque Marcela e Fábio tinham me destruído em particular, usando influência e mentiras nos bastidores. Eu ia me reerguer em público, à luz do dia. Na noite seguinte, cheguei ao restaurante 10 minutos adiantada. Vesti meu melhor vestido, um Dior preto que Dr. Henrique insistiu em comprar. Cabelo solto em ondas suaves, maquiagem impecável, sapatos Louboutin. Não era mais a faxineira de uniforme azul. Era Sofia Costa Andrade, e estava prestes a mostrar a eles o que isso significava. Fábio e Marcela chegaram às 8h05. Vi quando entraram. Vi o momento que me viram, o choque no rosto dela, a confusão no dele. Caminharam até a mesa lentamente, como se aproximando de armadilha. Giovana? Fábio disse, olhando de cima a baixo. Você está... diferente. Sorri, gesticulando para as cadeiras vazias. Sentem-se. Marcela estava me analisando com olhos afiados, suspeitosos. O que é isso? Por que nos chamou aqui? Esperei até estarem sentados. Até o garçom servir água e colocar os menus. Então, calmamente, pousei minha carteira de motorista na mesa. A nova, com meu nome legal atualizado. Marcela pegou, leu e empalideceu visivelmente. Costa Andrade? Sua voz saiu estrangulada. Você se casou de novo? Ri. Foi genuíno. Não. Descobri recentemente que esse é meu nome de nascimento, que fui adotada de uma família que vocês provavelmente conhecem. Vi Fábio pegar o documento, ler, reler, o rosto perdendo cor progressivamente. A família Costa Andrade? Os dos hospitais? Da fundação? Exatamente. Meu avô é Dr. Henrique Costa Andrade. Meu pai era Dr. Ricardo. E eu... Inclinei-me para a frente, saboreando cada palavra. Sou a única herdeira viva. Silêncio absoluto na mesa. Ao redor, o restaurante continuava seu burburinho. Conversas, risos, talheres tilintando. Mas naquela mesa, o tempo parara. Isso é... Fábio começou, depois parou, sem palavras. Marcela me olhava com horror crescente, porque ela entendia as implicações. Seu tio no conselho, disse conversacionalmente, aquele que tanto a ajudou a me demitir. Dr. Henrique teve uma conversa interessante com ele ontem, sobre ética, sobre processos inadequados, sobre como seria desagradável se a mídia descobrisse que decisões administrativas hospitalares foram influenciadas por vingança pessoal. Marcela abriu e fechou a boca, como peixe fora d'água. Você não pode... Posso. E vou, a menos que... Pausei, deixando a tensão aumentar. A menos que vocês façam exatamente o que vou pedir.
Fábio encontrou a voz, finalmente. O que você quer? Dinheiro? Eu posso. Não quero seu dinheiro. Cortei a voz gelada. Tenho bilhões próprios agora. O que quero é bem mais simples. Esperei até ter a atenção total de ambos. Quero que Marcela use toda a sua influência para limpar minha reputação profissional. Que contacte cada hospital, cada clínica, cada instituição médica em São Paulo e retrate as mentiras que espalhou. Mas isso vai me destruir, ela sussurrou. Exatamente como você me destruiu. Sorri sem humor. Diferença é que eu sobrevivi e me reerguei. Você também vai, ou não. Francamente, não me importo. Virei para Fábio. E você vai assinar documentos admitindo que nossa separação foi devido à sua infidelidade, que não houve nenhum problema comportamental da minha parte. Que tudo foi, pausei, má fé. Giovanna, isso é não negociável. Vocês têm até sexta-feira, 5 dias, para fazer tudo o que pedi, ou... Gesticulei vagamente. Dr. Roberto tem uma lista bem extensa de ações legais que podemos tomar. Difamação, calúnia, interferência ilícita em relação de emprego. Quer que continue? Marcela estava tremendo agora. De raiva ou medo, não importava. Você não pode nos forçar a... Posso sim, e vou. Levantei-me, pegando minha bolsa. Como eu disse, 5 dias. Ah, e Fábio? Ele olhou para cima miserável. A casa em Pinheiros? A que ficou com você no divórcio? Sorri. O prédio é propriedade da Fundação Costa Andrade, minha agora. Espero que esteja procurando um novo apartamento. Deixei-os ali, boquiabertos e destruídos, e pela primeira vez em meses me senti livre. Não era sobre vingança. Não realmente. Era sobre recuperar minha dignidade, meu valor, minha voz. Era sobre mostrar que me empurraram para baixo, me pisotearam, tentaram me quebrar. Mas eu me levantei. Mais forte, mais sábia, mais completa. Giovanna tinha perdido tudo. Mas Sofia tinha encontrado a si mesma. 6 meses depois, eu estava na sacada do meu quarto na mansão, observando o sol nascer sobre São Paulo. A cidade que tinha me visto cair e me visto levantar. Minha xícara de café fumegava entre minhas mãos enquanto revisava mentalmente tudo que havia mudado. Fábio e Marcela cumpriram cada exigência, tiveram que cumprir. Dr. Roberto foi implacável. As retratações foram publicadas. Minha reputação restaurada. A casa em Pinheiros devolvida à fundação e transformada em clínica comunitária. Soube, através de Helena, que Fábio estava morando num apartamento alugado em Osasco. Emprego instável. Relacionamento com Marcela desmoronando sob o peso da humilhação pública. Marcela perdeu contratos, perdeu prestígio. Descobriu que amizades baseadas em poder evaporam quando o poder desaparece. Eu deveria sentir satisfação, mas só sentia indiferença. Eles não importavam mais. Era um capítulo fechado numa vida anterior. Eduardo e Beatriz enfrentavam processo criminal em 3 países. As manchetes foram sensacionais. Herdeiros Costa Andrade acusados de assassinato, escândalo médico abala a família tradicional. Dr. Henrique sofreu com a exposição. Mas enfrentou tudo de cabeça erguida, ao meu lado, provando que integridade importa mais que aparências. O julgamento seria longo, mas a verdade estava finalmente vindo à luz. Ricardo e Marina poderiam descansar em paz. Quanto a mim, assumi minha posição no Instituto Cardiovascular Costa Andrade há 4 meses. Cirurgiã-chefe. Não por nepotismo. Provei meu valor em cada procedimento, cada decisão, cada vida salva. Os colegas que inicialmente demonstraram ceticismo agora respeitavam minha competência. Pacientes confiavam em minhas mãos. Residentes aprendiam com meus ensinamentos. Eu era médica novamente. Não apenas médica, era quem sempre deveria ter sido. Helena veio jantar na mansão semana passada. Trouxe os sobrinhos. Meus sobrinhos, tecnicamente, mesmo sem sangue compartilhado. Você parece feliz, ela disse enquanto observávamos as crianças brincarem no jardim.
de verdade feliz, não só sobrevivendo. Tinha razão. Pela primeira vez em anos, talvez na vida toda, eu não estava apenas trabalhando, cumprindo obrigações, seguindo roteiros, estava vivendo. Dr. Henrique e eu jantamos juntos todas as noites. Conversamos sobre medicina, sobre o passado, sobre planos futuros. Ele me ensina sobre a história da família. Eu o ensino sobre tecnologias médicas modernas. Preenchemos vazios um do outro. E descobri que família não é apenas sangue. É escolha. É presença. É amor demonstrado em pequenos gestos diários. Dalva Rodrigues faleceu 3 semanas atrás. Câncer levou-a rapidamente no final. Mas visitei no hospital. Segurei sua mão. Agradeci por sua coragem. Posso morrer em paz agora, ela disse nos últimos dias. A verdade foi contada. Sofia voltou para casa. Chorei no funeral. Não muitos compareceram, apenas família imediata e eu. Mas garanti que tivesse as melhores flores, a melhor cerimônia. Era o mínimo que podia fazer pela mulher que ajudou a trazer justiça. Ontem, encontrei algo no sótão da mansão. Uma caixa de brinquedos antigos, guardada há décadas. Dentro, um ursinho de pelúcia gasto. Tag dizia Sofia em letra infantil. Sentei no chão empoeirado, segurando aquele urso, e pela primeira vez uma memória surgiu. Vaga, fragmentada. Mais sentimento que imagem. Braços me embalando. Voz de mulher cantando suavemente. Cheiro de perfume floral. Marina. Minha mãe. A memória durou apenas segundos antes de desaparecer como fumaça. Mas foi suficiente. Suficiente para saber que fui amada. Que antes da tragédia, antes do trauma, houve lar, houve família, houve felicidade. E agora, 3 décadas depois, tinha tudo isso novamente. Diferente, reconstituído, cicatrizado sobre feridas profundas. Mas real. Olhei para meu reflexo no espelho do corredor antes de descer para o café da manhã. Giovana Martins me olhou de volta. Mas agora, Sofia Costa Andrade também estava ali. Não eram pessoas separadas. Eram camadas da mesma mulher. A que sobreviveu. A que lutou. A que se recusou a permanecer quebrada. Aprendi que queda não define você. Resposta à queda define. Aprendi que valor próprio não vem de relacionamentos, empregos ou contas bancárias. Vem de saber quem você é quando tudo é tirado. Aprendi que vingança é vazia. Mas justiça cura. Aprendi que família verdadeira aparece nos momentos mais escuros. E que às vezes precisa perdê-la para encontrá-la novamente. Aprendi que recomeços são possíveis, mesmo aos 36 anos, mesmo depois de perder tudo, mesmo quando parece que o fundo do poço não tem saída. Sempre há saída. Às vezes é uma lâmpada quebrada cortando sua mão num pronto-socorro. Às vezes é um exame de DNA revelando verdade impossível. Às vezes é simplesmente acordar num dia e decidir que não vai mais aceitar ser tratada como menos que merece. Doutor. Henrique me esperava na sala de jantar, jornal nas mãos, café servido. Bom dia, minha querida. Ele sorriu quando entrei. Bom dia, vovô. Ainda era novidade esse termo, mas cada vez que dizia, ficava mais natural. Hoje vai ser dia longo no hospital, ele comentou enquanto eu me servia. 3 cirurgias agendadas? 4, incluindo aquela criança com problema cardíaco congênito. Ele assentiu, orgulho evidente no olhar. Ricardo teria muito orgulho de você. Da médica que você se tornou, da mulher que você é. Minha garganta apertou. Obrigada. E eu? Ele segurou minha mão sobre a mesa. Eu tenho mais que orgulho. Tenho gratidão por você ter voltado, por ter me dado família novamente, por ter dado propósito aos meus últimos anos. Não diga últimos anos, você vai viver até os 100. Ele riu. Se depender de você me arrastando para check-ups constantes, talvez sim.
Terminamos o café conversando sobre cirurgia, sobre fundação, sobre vida, normal, cotidiano, família. E era perfeito. Antes de sair para o hospital, parei no quarto que foi de Ricardo e Marina. Agora limpo, arejado, transformado em memorial silencioso. Peguei a foto deles que mantinha na cômoda. Obrigada, sussurrei, por me protegerem, por me darem vida, por me deixarem onde eu pudesse sobreviver. Não houve resposta, claro. Apenas silêncio. Mas senti, de alguma forma, que eles sabiam. Que estavam em paz. Coloquei a foto de volta e saí para salvar vidas. Porque era isso que eu fazia. Era quem eu era. Doutora Sofia Costa Andrade, médica, neta, sobrevivente. E, finalmente, completamente, eu mesma. Se você acompanhou minha história até aqui, obrigada de coração. Sei que foi longa, dolorosa em partes, mas real. A vida tem dessas reviravoltas que parecem roteiro de novela, mas acontecem. E quando acontecem, temos duas escolhas: desistir ou lutar. Eu escolhi lutar. E descobri que mesmo quando tudo parece perdido, quando você está limpando o chão do lugar onde salvava vidas, quando o ex-marido e nova namorada te destroem sistematicamente, ainda há esperança. Às vezes esperança vem de lugares inesperados, de um corte na mão, de um exame de DNA, de um avô que nunca parou de procurar. Minha história não terminou com um final feliz perfeito de conto de fadas. Ainda há processos judiciais, ainda há noites difíceis, ainda há momentos que questiono tudo. Mas agora tenho base, tenho família, tenho propósito. E, principalmente, tenho a mim mesma de volta. Se você está passando por um momento difícil, se sente que perdeu tudo, se alguém te destruiu e você não vê saída, lembre-se, 6 meses atrás, eu estava usando o uniforme de faxineira limpando hospitais onde fui médica. Hoje, sou cirurgiã-chefe. As coisas mudam. A vida vira. E você é mais forte do que imagina. Deixe nos comentários sua cidade e que horas está me ouvindo agora. Gosto de saber que não estou sozinha nessa jornada, e você também não está. E se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal. Tem vídeo todo dia aqui. Histórias reais, emocionantes, de mulheres que, como eu, como você, se recusam a permanecer no chão. Juntas, somos imbatíveis.